Volto a dizer, se não fosse esse Supremo Tribunal Federal, não haveria o combate à corrupção no Brasil. Puta que o pariu! Haddad disse que o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro cobrava poucos impostos. Houve um entendimento de que a Receita Federal teria muita dificuldade em cobrar pelo passado, que o governo anterior, como vocês sabem, não cobrou os impostos devidos. Toda atividade econômica tem que ser tributada, né? Independentemente da regularização. Ela tem que ser tributada. E há um esforço da Receita Federal de que o governo anterior não zelou, né, com as cautelas devidas para fazer valer a legislação brasileira. Digníssimo, manda tirar esse negócio do ar agora. Bom dia pra você também. Isso é bullying. Qual o BO agora, digníssimo? Esses intocáveis do Zema. Ninguém liga pra saber do meu dia. Tira do ar. Saudades quando o Daniel me ligava só pra ouvir a minha voz. Tira do ar. E prende esse Chico Bento Mineiro. Uai, achei ofensivo. Vossa Excelência aparenta níveis elevados de estresse. Temos que acabar com ele. Trata-se de tutela da honra. Hã? A minha honra. Eita, calma. Estresse da calvície. Ponderarei. Eu tenho 129 milhões de problemas aqui. E? Tu vai me implicar com o Zema agora? Tem de acabar com isso. Porcado querendo abrir a boca. Isso é bullying. Deixa quieto isso aí, pelo amor do foro. Fico tristonho. E eu não gosto desse mineirinho, não. Aquele cabelo todo alinhado, grisalho, esvoaçante ao vento, hidratado, disciplinado. Quer dizer, ele é uma ameaça institucional. Primeiro o povo ri, depois ele entende e depois a gente se ferra digníssimo. Como é que eu faço? Você não tem aquele inquérito das fake news aí, que já tá aberto há 7 anos? Olha a pressão. E onde você coloca tudo que não te agrada, te irrita ou te contraria emocionalmente. Respira. Inspira. Eita. Expira. Censura. Boa. Digo segura. Censura mesmo. Só colocar outro nome. Fácil. É só não chamar de censura e chamar fake news. Boa. É técnico. Isso. É científico. Boa, digníssimo. É quase espiritual. Brilha. Trata-se de contenção informacional qualificada. É gol. Notório saber jurídico. Claro que cabe mais um inimigo nosso. Quer dizer, da democracia, claro. Claro. Inclusive, não sei se você já leu o meu livro. Livro. Mas você poderia aprender muita coisa lá, viu? Dê um trecho pra mim aí. Isso, já sei o que colocar no lugar dos intocáveis do Zema. Cansado de ler sobre corrupção dos outros? Que tal ler sobre Gilmar? Você vai se emocionar com capítulos como Gilmar Mendes, o pai da lei. Mas cuidado, se rir, já sabe, compre hoje. Os intocáveis. Nesse caso, você é a favor da reforma agrária. Eu sou a favor da reforma agrária. Mas você reconhece o MST, por exemplo, como o maior produtor de arroz orgânico da América Latina? Essa é uma narrativa do movimento que ela é completamente mentirosa e eu explico por quê. Corte rápido. Se você pegar os dados do Conab, o que o MST produz de arroz orgânico representa 0,014% da produção nacional. É uma produção irrelevante, não serve pra nada. Agora, vai aqui na lojinha, no armazém do campo do MST, comprar um arroz orgânico. Chega a ser 17 vezes mais caro. É um arroz que o pobre não consegue consumir. O agronegócio brasileiro não somente alimenta 220 milhões de brasileiros no Brasil, como alimenta 1,5 bilhão de pessoas no mundo. E o MST é realmente o inimigo do agronegócio e ataca o setor produtivo do país. Concordo integralmente com o que o Pedro Ponce está colocando aqui. Ontem eu falei que, na minha visão, o MST não é nem um movimento político, ele é muitas vezes uma organização terrorista. Foi descoberto que Nicolás Maduro escondeu muito dinheiro e muitos bens em mais de 20 países. Meu Deus. Aquele filho da mãe ficava mais rico roubando o próprio povo. É o que o Lula faz, né? Na Suíça, presta atenção, na Suíça foram encontrados 880 milhões de dólares em nome de Nicolás Maduro. Meu Deus. Está tudo bloqueado. Nos Estados Unidos, 700 milhões de dólares entre bens, carro, mansão, terreno, prédio e dinheiro em aplicações. Na Bulgária, 500 milhões de euros. Europa, através de desvios da estatal de petróleo, mais de 1 bilhão de dólares espalhados em vários cofres da Europa. Todo esse dinheiro e esses bens são resultados de tráfico de cocaína para os Estados Unidos através de um cartel
onde os Estados Unidos acusam Maduro de ser o líder, venda de ouro por debaixo dos panos, ouro extraído da Colômbia que ele pegava e vendia sorrateiramente, e corrupção na empresa de petróleo PDVSA. Esse é o anjinho Nicolás Maduro, que ainda tem muita gente com dosinha dele estar preso nos Estados Unidos. Meu Deus. Só para sua informação, tudo isso que eu falei, tá? Mas o 8 de janeiro passou na televisão. Tem gente que pegou 17 anos de pena de prisão. Foi acusado de insurreição armada, não vi ninguém armado. É uma farsa total. Isso não contradiz a ideia de combate ao fascismo? Não, porque nós temos que ver como combater o fascismo. Eu não sou favorável a processos judiciais totalmente ilegais, como aconteceu com os bolsonaristas. O 8 de janeiro passou na televisão. Eu estava em casa, daí começou a aparecer na televisão lá, o 8 de janeiro. Eu acompanhei o que eles fizeram lá. Aquilo lá que eles fizeram, muito mal feito, por sinal. Você vê que o pessoal não tinha traquejo nenhum. Eu já vi movimentos sociais fazer pior. Eu achei tudo bem. O pessoal estava desvairado, né? Quebrava qualquer coisa e tal. Os movimentos sociais tendem a ser mais disciplinados. Teve gente que pegou 17 anos de pena de prisão. Foi acusado de insurreição armada, não vi ninguém armado. É uma farsa total. O caso daquela moça do batom lá ficou um caso exemplar. E a direita tirou um proveito disso gigantesco. A moça foi lá, pichou a estátua. Isso aí poderia ter acontecido em qualquer manifestação pública. Já havia acontecido. Queriam dar 15 anos de cadeia para ela. Queriam dar, não, deram. Nós não vamos ganhar da extrema-direita com esses métodos. Eu não vi a relação de causa e efeito do golpe de Estado. Porque eles falam que o golpe começou quando o Bolsonaro começou a denunciar as urnas. Primeiro, eu acho que ele tem todo o direito de criticar as urnas. Não é uma instituição sagrada. E se fosse também, ele teria todo o direito de criticar. Eu mesmo fui parar no inquérito das fake news por coisas que eu falei desse tipo. Eu acho uma barbaridade. A única coisa de concreto que eu vi no processo, e isso justamente não daria margem, é que o Bolsonaro teria reunido os comandantes militares e teria feito um projeto de decreto para estabelecer uma espécie de estado de sítio. Mas não, ele não fez isso. Não aconteceu. Se ele tivesse levado adiante, aí sim. Mas ele não levou adiante, então não aconteceu nada. Se todo mundo que falar em revolução, em golpe de Estado for preso, é muita loucura. E depois, cerceamento de defesa, o famoso expediente que a gente condenou tanto no processo do Lula, da delação premiada, essa coisa toda. O Alexandre de Moraes ameaçando o rapaz lá de botar a mulher e o pai dele na cadeia, é uma coisa... Hoje o Supremo está podre como está, porque foi para o Supremo o advogado do presidente, foi para o Supremo o advogado do partido do presidente, foi para o Supremo o ministro nomeado pelo presidente. Desse jeito, só faltou colocar filho, neto. Eu falo que como governador de Minas, fiquei 7 anos, eu não levei um parente. E olha que Minas Gerais tem 300 mil funcionários públicos. Não tive um parente que fez um contrato se beneficiando do meu cargo. Então, dá para fazer certo. Fiquei 7 anos como governador sem um escândalo, sem uma corrupção, com total transparência. Acabou a farra. Fizemos o que tinha que ser feito, a lei e a ordem foi reestabelecida, vão limpar os piquetes, não tem mais espaço para esses vagabundos aqui. E quantas vezes precisar voltar, a gente vai voltar, vai acionar governador, vai acionar reitor. Acabou a patifaria dentro da USP, a gente não pode mais permitir. Todas as esferas a gente vê essa dificuldade das autoridades, né? A gente já falou aqui, como eu disse, sobre os ministros do STF, que têm convicção de que são supremos, mas não para por aí, porque a gente teve o exemplo vindo da Câmara dos Deputados. A mesma Érica Hilton, que diz estar lutando pelos direitos dos trabalhadores, resolveu acionar a Advocacia Geral da União, a AGU, o advogado do Estado brasileiro, para calar quem discorda do projeto de lei da misoginia. Ela não recorreu a um advogado particular, ela não recorreu a um advogado da Câmara, que existe. Ela foi à Advocacia Geral da União e pediu que fosse mandada uma notificação extrajudicial ao famoso X, o Twitter. O objetivo era que em 72 horas fossem removidas ou sinalizadas as postagens de 10 contas, entre elas a conta da jornalista Madeleine Lasco. Que já esteve conosco, inclusive, foi uma das primeiras convidadas do Rivotalks, e é uma baita jornalista muito combativa, e é mulher, então é curioso, no mínimo, né, que seja enquadrada aí nesse tipo de crime. Para Érica Hilton, essas pessoas não estavam criticando ou reclamando do projeto da misoginia. Na avaliação da deputada, essas pessoas estavam ameaçando a integridade do processo legislativo e o funcionamento regular do Congresso Nacional.
e divulgando conteúdo falso e descontextualizado a respeito do projeto de lei da misoginia. Não tem uma informação sobre qual era, né? Não. É só, tipo, tu tá falando mentira aí. Isso. Pode dizer qual é? Tá falando mentira aí. E por isso, então, a Érica pediu que fosse feita essa notificação extrajudicial, que nada mais é do que um alerta, né? Do tipo, ó, se não tirar isso daí, a gente vai te processar, tá? A Madá, nossa colega querida, colocou a boca no trombone de um jeito que eu nunca tinha visto ela, e eu acho que ficaria assim também se estivesse sendo censurado por uma parlamentar eleita do meu estado. A Madeleine explicou que estava citando um texto de um projeto de lei diferente do que foi efetivamente aprovado, e disse que pela primeira vez em 30 anos de jornalismo teria que apagar o que escreveu a mando oficial de um governo. É sintoma de republiqueta. Porque assim, ó, quando a gente fala de AGU, a gente tá falando que o Estado brasileiro tá tomando uma decisão. Ele é o advogado do Estado brasileiro, advogado do presidente da República, da presidência da República, né? Só que a gente está em período eleitoral e tem coisa que aí não pega tão bem assim, né, gente? Então, 4 dias depois veio a emenda do soneto. A AGU mandou uma nova notificação para o Twitter dizendo que não era para mexer no conteúdo de jornalistas, só dos outros. O que fica aparecendo aí então, gente, que o Estado brasileiro está de olho para dizer quem pode ou não pode criticar um projeto de lei. Jornalista até pode, aí a população já não pode. A assessoria da AGU disse que não teve censura. Explicou que a notificação foi enviada porque desinformação tinha gerado confusão na opinião pública, o povo não estava conseguindo entender a proposta de lei e frisou que o próprio Twitter, depois de ser notificado, retirou as postagens do ar ao constatar que os conteúdos eram falsos. Isso, o Twitter foi notificado e falou, oh meu Deus, está realmente vindo. Não foi uma coação, não. O que a AGU está dizendo é que a melhor forma de esclarecer a população não é debater, não é explicar, não é desmentir, é calar aqueles que se colocam contra uma ideia, e aí isso é bem perigoso. Eu imaginava que o ministro Gilmar Mendes fosse um homem mais instruído, né? Porque numa semana ele conseguiu ofender os homossexuais, conseguiu ofender os mineiros, os goianos, principalmente nós mineiros aqui do Triângulo, que temos um sotaque bem característico. Eu converso igual milhões de brasileiros do interior, que levantam cedo para trabalhar, que pagam impostos. Acho que faria muito bem ao ministro se ele saísse um pouco do seu gabinete e percorresse o Brasil para saber os danos que o Supremo tem causado a quem trabalha. Acho que eles estão tanto quanto alienados e deveria se informar melhor. Ele está muito cercado de bajuladores e tomando pouca consciência do Brasil real que nós que produzimos vivemos no dia a dia. O senhor pretende tomar alguma medida em relação a essa fala do Gilmar Mendes? O jurídico meu do partido está avaliando, né? É uma fala ofensiva, xenofóbica, que distrata milhões de brasileiros que conversam como eu. Se ele teve essa oportunidade de estudar na Alemanha, em Coimbra, parabéns para ele, né? Mas ele parece que está se considerando, né, como os intocáveis de Brasília se consideram, uma casta superior. Enquanto ele está lá vivendo no luxo, nós brasileiros que trabalhamos estamos vivendo no lixo. E não fui eu que tomei carona em jatinho de criminoso. Ele parece que tomou carona em jatinho de criminoso. Alguns colegas dele também tomaram carona em jatinho de criminoso. Aliás, o maior criminoso do Brasil. Fizeram contratos, né? Inclusive um para a esposa de 129 milhões. O outro do resort Itaiaiá, 30 milhões de reais. Eu nunca nem estive com esse criminoso. E eles, ministros do Supremo Tribunal Federal, com uma conexão tão próxima, tomando uísque, frequentando a residência do maior criminoso. Isso acho que gera muita suspeita a todos os 210 milhões de brasileiros. Eles deveriam se explicar melhor. Acho que até ele está se preocupando com um tema muito pequeno. Eu sou algo que entendo com a qual ele não deveria se preocupar. O Brasil tem muitos problemas maiores do que um pré-candidato a presidente.